Olá, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, né? Se Deus quiser, tá todo mundo bem. Então, a gente vai continuar a aula de flexão de substantivos, agora sabendo um pouco da questão do número, a flexão de número. Então, a gente vai saber quando flexionar, quando ele estiver no singular e no plural. Então, vem comigo para a gente desvendar esse mistério dessa flexão de substantivos na flexão de número. A flexão de número já está dizendo, é singular ou plural. Ou seja, o substantivo vai ser flexionado a partir do momento se ele for singular ou plural. Vamos lá para a gente descobrir. Plural dos substantivos simples. Vamos lá para as regras. Os substantivos terminados em vogal, ditongo oral e N fazem o plural pelo acréscimo de S. Vamos por exemplo. Quando a gente fala a palavra pai, pai tem um ditongo oral. Olha só. Pai. Esse aí é um ditongo aberto oral. Lembra que a gente estudou de ditongos? Pronto. Esse aí aqui é um ditongo. A partir do momento que tiver um ditongo, a gente vai acrescentar o S, tá? Pai, pais, tá? Os substantivos terminados em N fazem o plural em ens. Por exemplo, a palavra homem. Quando eu vou botar no plural, vai ficar homens. Ok? Já nos substantivos terminados em R e Z, fazem o plural pelo acréscimo de ES. Tá? Por exemplo, a palavra revólver vai ficar revólveres. Eu sei que fica muito difícil, né, da gente assimilar. O português é assim mesmo. Mas a gente tem que aprender da seguinte maneira, como está dizendo aí. Substantivos terminados em R e Z fazem o plural pelo acréscimo de ES. Por exemplo, quando eu falo a palavra saber, aí quando eu vou botar no plural vai ficar saberes, ok? Os substantivos terminados em AL, EL, OL, UL flexionam no plural, trocando o L por is. Por exemplo, a palavra quintal. Quando a gente vai botar no plural, ela fica quintais. Por exemplo, a palavra milharal. Fica milharais, quando for pro plural. Milharal a gente sabe que é aquela plantação de milho, tá? Por exemplo, a palavra papel, que é com L. Quando a gente bota no plural, fica papéis. Olha aí, ó, acrescentou o S, tá? E S, desculpa. Os substantivos terminados em IL fazem o plural de duas maneiras. Quando for oxítonos, a gente vai lembrar. O que é oxítono? Oxítono é quando tem a última sílaba tônica, tá? Que é aquele que a sílaba vai ser mais forte, tá? Vão ser acrescentados IS. Por exemplo, a palavra canil. Canil, quando for botado no plural, vai ficar canis. Por exemplo, a palavra anil. Anil termina com IL. Quando colocar para o plural, vai ficar anis. Ok? Quando paroxítonos é a penúltima sílaba tônica. Lembra? Oxítonos é a última sílaba tônica e paroxítonos é a penúltima sílaba tônica. Quando a gente fala míssil, quando a gente vai botar para o plural, vai ficar mísseis. Vê? Acrescentou o EIS. Por exemplo, a palavra fóssil. Fóssil, a sílaba tônica é no fó. Mas não terminou em iu, então vai botar o ES, porque ela é paroxítona. Quando a palavra réptil pode formar seu plural de duas maneiras. Observe isso aqui. Répteis ou répteis.
mesmo ela tendo esse "il" aqui, ela vai ser colocada de duas maneiras. Répteis, que é a mais utilizada, e répteis, que é uma coisa que não é muito utilizada, porque é um nome de origem grega e geralmente nem todo mundo usa. Só o povo dos cientistas, aquela galera que é de biólogos e tal. Vamos continuar. Os substantivos terminados em S fazem o plural de duas maneiras. Quando eles são monossílabos, ou seja, monossílabo é aquele que tem uma sílaba, ou oxítonos, que é aquelas palavras que são a última sílaba tônica, vão estar mediante o acréscimo de S. Por exemplo, a palavra as. As, aquela carta de baralho, as. Quando for botada para o plural, vai ser ases. É difícil, né? É diferente, mas é assim mesmo que a palavra diz. A língua portuguesa ela é muito complicada, mas a gente tem que seguir igual a ela, tá? Quando paroxítonos ou proparoxítonos ficam invariáveis. Por exemplo, a palavra lápis. O lápis, os lápis. Aqui, ela é invariável, ou seja, ela não vai mudar, ela não vai flexionar. O que vai determinar se ela é plural ou singular é quando tiver o artigo, ok? O lápis está no singular. Os lápis está no plural. Os, porque tem vários lápis. Por exemplo, a palavra ônibus. Ônibus, ela também pode entrar nessa regra. O ônibus, os ônibus, certo? Eu só vou mudar o artigo. O artigo, quando ele está no singular, vai ser o. E no plural vai ser os, ok? Os substantivos terminados em ão fazem um plural de três maneiras. Vamos substituir. Primeiro, substituir o ão por ons. Por exemplo, ação, ações. Por exemplo, a palavra feijão, feijões, ok? Substituindo o ão por ãs, tá? Cão, cães, ok? Substituindo o ão por ãos. Grão, grãos. Irmão, irmãos, ok? Sempre quando estiver terminados em ão, dependendo da palavra, vai existir esse plural de três maneiras, ok? Vamos agora para o plural de substantivos compostos. Vamos lá como é que se procede. Quando as duas palavras forem substantivos, pode-se optar por colocar apenas o primeiro elemento, ou seja, a primeira palavra, ou ambos no plural, tá? Por exemplo, a palavra-chave pode ficar palavras-chave ou palavras-chaves. Entenderam? Quando os dois forem substantivos, o primeiro pode ser plural ou os dois podem ser plurais. Entendeu? Se for das duas maneiras, está correto. Vamos lá para outra palavra. Flexionam-se os dois elementos quando formados de substantivo mais adjetivo. Vamos lá. Substantivo, amor. Amor é substantivo. Perfeito é um adjetivo. O que é um adjetivo? Vamos lembrar. É aquele que dá qualidade ao ser. Ou seja, ao substantivo. Tá? Amor perfeito. Amores perfeitos. Ok? Está sendo colocado no plural os dois elementos. Tanto amor como perfeito. Tá? Vamos lá para um adjetivo mais o substantivo. Tá? Gentil homem. Gentil é um adjetivo e homem é o substantivo. Adjetivo, mais uma vez, dá uma qualidade ao ser, que no caso é o homem. Substantivo. Quando a gente vai botar para o plural, fica gentis homens. Vê, eu flexionei tanto o substantivo como o adjetivo, ok? Numeral e substantivo. Quinta-feira. Fica quintas,
feiras. Por exemplo, a palavra segunda-feira. Não é o numeral mais o substantivo? Então vai ficar segundas-feiras. Ok? Continuando. Flexiona somente o segundo elemento quando formados de verbo mais substantivo. Vejam. Guarda-roupa, guarda-roupa e guarda-roupas. Ok? Palavra invariável com palavra variável. O que é uma palavra invariável? É aquela palavra que não muda. É aquela palavra que não flexiona, tá? Alto-falante, alto-falantes. Ou seja, o segundo elemento, que é a palavra variável, ela vai ser flexionada. Ou seja, alto, que é, no caso, uma palavra invariável que não tem como mudar. Falantes, eu tenho como mudar. Então, eu vou acrescentar o S. Palavras repetidas ou imitativas. Por exemplo, reco-reco, reco-recos. Chique-chique, chique-chiques. Ok? Não é uma palavra repetida? Ora-ora, ora-horas. Entendeu? Flexiona-se somente o primeiro elemento quando formados de substantivo mais preposição clara mais substantivo. Substantivo, a gente já sabe o que é. Dá qualidade ao ser, dá o nome ao ser, minto eu. Preposição é aquele elemento que eu ligo um termo a outro termo, certo? E o substantivo a gente já sabe de novo que é aquele que nomeia os seres, tá? Água de colônia. Eu tô ligando um substantivo a um outro substantivo. Água, substantivo, de preposição, colônia, certo? Outro substantivo. Se eu botasse água colônia, vocês iam entender? Não. Tinha que ter um elemento que ligasse um substantivo ao outro, ou seja, um termo ao outro. Vamos flexionar. Se eu disse que era o primeiro elemento que vai ser flexionado é água. Então, eu vou botar no plural águas. Águas de colônia, ok? Por exemplo, aquela música Águas de Março. Não é isso? Não existe a música Águas de Março de Tom Jobim? Os pais de vocês devem saber. Vamos lá. Teria que ser no... Teria que ser não. Tem que ser no singular água de março. Quando a gente transformar por plural, águas de março. Ok? Substantivo, preposição, mais substantivo. Água, substantivo, de preposição e março, substantivo. Ok? Preposição, substantivo, mais preposição oculta, mais substantivo. Por exemplo, cavalo vapor. Eu, em suma, entendo que existe uma preposição oculta aqui, que seria cavalo de vapor. Mas eu não vou colocar o de. Aqui ela tá oculta, a preposição de. Mas eu sei que existe uma preposição aqui. Existe aqui o substantivo mais o substantivo, ok? Então, cavalo, vapor, vai ficar cavalos, vapor, ok? Eu vou botar ele no plural, sempre porque ele é o primeiro elemento. O substantivo aqui é cavalo. Permanecem invariáveis, ou seja, aqueles que não podem mudar. Substantivos invariáveis, eles não mudam de forma, certo? Quando formados de verbo mais advérbio. O bota fora e os bota fora. Entendeu? Mais uma vez. O que vai determinar se ele é plural ou singular são os artigos. Vamos lá. Quem é verbo aqui? Bota é o verbo, do verbo botar. E fora é um advérbio de modo, tá? Que isso vocês vão aprender durante as nossas aulas, tá? E os bota fora, ok? Quando tá no singular, o artigo vai ser o. Quando tiver no plural, vai ser os. Verbo
mais substantivo no plural. Os saca-rolhas e os saca-rolhas. Entendeu? Vamos lá. Verbo. Quem é o verbo aí? Saca, que é o verbo de sacar. Verbo sacar. E rolhas é o substantivo no plural, ok? Mais uma vez. O, que é o artigo definido, vai ser singular. Quando for os, é o plural. E a gente coloca o artigo para defini-lo, que ele é plural, tá? Vamos lá, os casos especiais. O louva-a-Deus e os louva-a-Deus. O bem-te-vi e os bem-te-vis. O bem-me-quer e os bem-me-queres. João ninguém e os Joões ninguém, ok? Flexiona-se o substantivo no plural quando retira-se o S final e acrescenta-se o sufixo diminutivo. Ou seja, o sufixo diminutivo é aquele que tem um afixo, existe o radical e vai se colocar o diminutivo aí. Vamos para os exemplos. A palavra pães, tá? Maisinhos, que é o sufixo diminutivo, vai ficar pãezinhos. Animais, maisinhos, animaizinhos. Botões, botõezinhos. Chapéus, chapeuzinhos. Faróis, faróizinhos. Trens, trenzinhos. Então, toda vez que a gente retirar o S e colocar os sufixozinhos, vai ser flexionado no plural, ok? Plural com mudança de timbre. Vamos para isso, que é bem importante. Por exemplo, quando eu falo a palavra corpo e eu falo a palavra corpo. Corpos. Desculpa. Quando eu coloco a minha entonação diferente, significa dizer que ele vai estar no plural. Como está aqui. Corpo, o O circunflexo. E quando eu falo corpos, o acento do O vai ser agudo. Claro que não vai ter acento, é só uma entonação que a gente coloca na voz, tá? Por exemplo, esforço. Olha, escuta. Esforço, esforços. Tá vendo? Esforço, aquela voz mais grave. Esforços é aquela voz mais aguda. Fogo, fogos. Forno, fornos. Fosso, fossos. Imposto, impostos. Olho, olhos. Tá vendo? A entonação muda a partir do momento que eu tenho um timbre diferente. Uma mudança de timbre, tá? Vamos lá para as particularidades das flexões de número dos substantivos. Há substantivos que só se usam no singular. Por exemplo, a fé, o norte, o sul, o leste, o oeste. Não existe plural para essas palavras, tá? Elas só funcionam no singular, ok? Outros só no plural. Por exemplo, as núpcias, os diveres e etc, ok? Vamos para a última parte dessa nossa aula, que é a particularidade final, tá? Outros, enfim, têm no plural sentido diferente do singular. Por exemplo, bem é uma virtude que a pessoa tem. E bens é as riquezas, ou seja, o dinheiro que ela tem, tá? Bem é uma virtude, por exemplo. Eu sou do bem, ou seja, eu pratico o bem. Eu tenho essa virtude na minha vida. Agora, por exemplo, Oswaldo tem muitos bens. Ou seja, Oswaldo tem muito dinheiro, Oswaldo tem muitas riquezas. Tá ok? Usamos às vezes o substantivo no singular, mas com sentido de plural. Por exemplo, celebrar um sacrifício divino muitas vezes em capelas improvisadas. Ou seja, quando a gente celebra missas, que é o sacrifício divino, muitas vezes em capelas improvisadas, ok? A gente colocou
o substantivo no singular, mas com sentido de plural. Aqui, sacrifício divino são as missas que são celebradas em vários lugares, nas capelas, ok? Com isso, a gente termina a aula de hoje. Vê que legal, foi bem prática, bem rápida, bem simples. São regras que são chatas, realmente, mas é aquelas regras que a gente tem que seguir de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, ok? Vamos lá. Eu não vou passar atividade, por quê? Porque essas aulas ainda vão continuar, mais uma aula, entendeu? São 3 aulas sequenciadas. Então, na aula que vem, eu vou estar passando a atividade desse assunto, ok? Qualquer dúvida, pode me procurar no privado, pode me procurar no grupo, que eu posso responder para vocês ficarem tranquilos em relação a esse assunto, ok? Beijos a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus permitir.